Convites em Jesus, ou melhor, Jesus em convites, nos leva hoje a que nós trabalhemos com resíduos. E o que seriam esses resíduos? A enciclopédia define como resto de crenças já vividas por cada um de nós e que ainda sobrevive na nossa mentalidade hoje. Ou ainda, resto de tudo aquilo que sobrou de algo, então, e que não foi esgotado por completo. Então, no campo do espírito, no transcorrer das reencarnações, nós trazemos uma bagagem imensa de detalhes das crenças já vividas e que hoje, frente ou entrando dentro da fé raciocinada, vai aparecer como resquícios desses momentos já vividos e que num primeiro momento causam um impacto muito grande no indivíduo que chega à casa espírita e a encontra desvinculada totalmente com qualquer forma de aparato, de exterioridade. E exatamente um dos choques muito grandes, e que ainda nós encontramos em muitas casas espíritas, é o uso da roupa branca, de ter que usar toalhas brancas como significativas ou garantidoras de um astral, de um clima, de uma energia favorável. Então, tudo isso, velas, defumadores, para luzes, como causadores de uma formação, digamos assim, mental propícia para que os espíritos aparecessem ou viessem, por assim dizer, mantras, ladainhas, fórmulas de preces repetitivas com cadência que batem numa determinada faixa do nosso cérebro e nos leva a processos de indução. E tudo isso, então, nos desvinculando do nosso diálogo com o Criador, com os amigos espirituais, com Jesus, exatamente, né? Então, essas situações todas são ainda muito, elas são subjacentes em nós, estão inseridas no nosso campo mental e, ao chegar na casa espírita, há sim um impacto, uma vez que o centro espírita não insere em nenhuma das suas programações qualquer tipo de exterioridade, mas ensina desde o estudo dos fluidos, da ação do nosso pensamento nessas energias, modificando-as, criando, transformando para o bem, momentos que cada um de nós tem essa potencialidade e que exatamente vem nos explicar, vem nos falar, vem nos lembrar o potencial que cada um de nós é, desvinculando-nos das formas exteriores, levando a que procuremos Jesus no íntimo de cada um de nós e unidos aos amigos espirituais, ao convite de Jesus, nós exatamente rompamos com essas situações que nos segregam, que nos colocam à margem de uma libertação que a fé deve trazer para cada um de nós. Conhecereis a verdade e ela vos fará livre. Esse é o convite de Jesus no estudo desta manhã dos resíduos.